faz uma campanha para uma região muito grande, você diminui efetivamente os gastos e você diminui o número de compromissos pós-eleição. Me parece que esse é um lado bom, a gente vai discutir isso no próximo bloco, a gente volta já já. Antes, o Minuto Saúde, Minuto Multimagem. Voltamos para o último bloco do painel regional de hoje. Queria mandar um abraço para o pessoal do Morro do São Bento, onde eu sou através do Ed, que está aqui no estúdio com a gente hoje, ele que é líder comunitário aí no Morro, que a gente tem uma grande audiência no Morro do São Bento. Então, obrigado por assistirem aqui o painel regional e participem, hein? 3014-5281, manda sua pergunta, sua colocação aí sobre os assuntos aí que a gente debate aqui no painel regional, não só hoje, como também de segunda a sexta, todo dia tem um assunto diferente aqui no painel. Obrigado pela sua audiência. Antes da pergunta do Uriel Vilas Boas, que já se manifestou como sempre, Uriel, eu queria falar justamente sobre a questão que eu deixei pendente no último bloco, que é essa questão de diminuir os gastos, que é um dos principais problemas com relação à campanha. Você tem um gasto excessivo com campanha e você acaba fazendo compromissos que pós-eleição você tem que cumprir. E o pessoal em casa está entendendo o que eu estou falando. É possível, com o voto distrital, isso diminuir e muito? Diminui enormemente. Opa, concordaram assim, né? Diminui enormemente. Vamos supor, eu sou um candidato pela Baixada Santista. Eu só vou fazer campanha na Baixada Santista, no voto distrital. No voto proporcional, eu vou ter que fazer campanha na Baixada Santista, em Ribeirão Preto, Araraquara, São José dos Campos e assim por diante. Então, o meu custo é muito elevado. E o que é fundamental, eu vou ser cobrado no voto distrital pela minha população e vou dar resposta. Agora, no voto proporcional, não. Eu vou ser cobrado lá de São José dos Campos, mas dificilmente eu vou aparecer em São José dos Campos para dar a satisfação ao cidadão que ele me elegeu. Concordo com o Chagas e vou mais além. Vai aperfeiçoar, inclusive, o processo de fiscalização da Justiça Eleitoral, né? Porque o candidato focado naquele distrito, a Justiça Eleitoral vai ter condições de acompanhar para e passo, tá certo? Todo o processo de eleição que ele vai estar desenvolvendo e de campanha. Além do que, volto a afirmar, o aperfeiçoamento do processo de gestão, porque ele vai discutir com a comunidade, ele vai se interagir com a comunidade local ali daquele distrito e vai discutir para e passo todos os problemas que aquela comunidade tem. Eleito, ele vai ter muito mais força e representatividade para exigir do Poder Executivo, tá certo? A observância daquilo que foi apontado durante o processo eleitoral. Né? Correto. Vamos à pergunta do Uriel, então. É até uma colocação. Legislação eleitoral brasileira é uma aberração. Permite, por exemplo, eleger um vereador de uma determinada rua para representar toda a cidade. Deputados estaduais representam todo um estado, por isso é preciso discutir essa questão da representatividade. Eu concordo com o Uriel que é uma distorção, mas isso não é uma distorção, desta vez não é da nossa lei eleitoral, é da natureza do voto proporcional. A natureza do voto proporcional leva a isso, no Brasil e em qualquer país do mundo. Esse é o grande problema do voto proporcional. Às vezes um eleitor com uma baixa votação ele se elege, e às vezes ele se elege para defender uma rua e não defender a rua vizinha. Isso é natural. Já a distorção do voto distrital, que é o voto majoritário, o que ocorre? Vou dar um exemplo no Brasil, seguindo aquele exemplo que eu dei no início do programa. No caso de São Paulo, nós teríamos um distrito com 400 mil eleitores, enquanto que Roraima teria um distrito apenas com 30 mil eleitores. Então, em São Paulo, nós teríamos em 400 mil eleitores, um eleito. E em Roraima, nós teríamos em 30 mil eleitores, um eleito. Então, 10 vezes mais seria o voto de Roraima do que o voto representativo, do que o voto de São Paulo. Os dois têm distorções. Isso não é da legislação, é da natureza de cada um. A legislação, ela é clara. Só que daí a natureza do voto é que se distingue. É o que o Chagas está querendo dizer. Por isso que na Alemanha eles tentaram compensar de uma certa forma com o voto distrital misto. Ao mesmo tempo tem o proporcional, que é o nosso, e ao mesmo tempo tem o distrital, que é o que nós estamos discutindo agora. Entendo também o seguinte, que o aperfeiçoamento do processo acaba fazendo com que o eleitor, passe a enxergar isso de uma forma diferente e comece
a valorizar o voto local. Né? Para a democracia, principalmente como a nossa, o voto distrital, ele acaba sendo melhor do que o proporcional. Embora eu tenha aquela tese. No sistema eleitoral, eu sou contra a mudança, eu sou favorável ao seu aperfeiçoamento, porque a tradição histórica e a segurança jurídica são fundamentais. Mas falar em segurança jurídica no Brasil é complicado. Todo ano nós temos uma nova lei eleitoral. Só para o pessoal em casa entender rapidinho, Chagas e Carlinhos, meio que um resumo aquilo que a gente falou, hoje o sistema que a gente tem de votação permite que, por exemplo, um candidato com 1.500 votos consiga uma vaga na Câmara, ou como deputado, 1.500 é difícil, mas 1.500 votos consiga na Câmara, ao passo que às vezes com 4.000 votos não entra, ok? No voto distrital, entra aquele que tiver mais votos. Aquele que tiver mais votos. Para ficar mais claro, isso, aquele que tiver... Não tem essa de proporcionalidade, justamente o que você está falando, não tem proporcionalidade por partido. Não. Ninguém puxa ninguém. E o eleitor vota pensando assim. Exatamente. E depois que sai o resultado, isso frustra o eleitor. Bastante. Exatamente. Por isso que o eleitor brasileiro esquece em quem votou. Eu votei no William, o William não entrou. Mas elegeu o Carlinhos. Mas eu não votei no Carlinhos. Mas o meu voto, então eu não cobro do Carlinhos, eu esqueço em quem eu votei. O voto majoritário, vamos dizer que o estado de São Paulo seja um grande distrito. O Senado, você elege o voto distrital, nesse grande distrito. Sim. Não é proporcional, eu voto no senador, o senador que conseguir o maior número de votos, entra. Já o vereador, não, o vereador pode entrar com 1.000 votos, porque o seu partido conseguiu o quociente eleitoral, e ele com 1.000 votos entrou. Aquele que conseguiu 4.000 votos, ele não conseguiu o quociente eleitoral do seu partido suficiente para entrar. Sem dúvida. E como o Chagas está falando, no caso do Senado, um grande distritão, vamos chamar assim, tá certo que se renova a 1/3 a cada 4 anos. Claro. Bom, com isso o painel regional de hoje chega ao fim. Obrigado pela participação, Fernando Chagas. Um abraço a todos. Carlos Saraiva, obrigado também por ter vindo. Um abraço e mais uma vez, desculpe aí o atraso, viu, William? Não tem problema, a gente entende. Obrigado ao Carvalho da Ponta da Praia, Nelson Silva Jardim Las Palmas, o pessoal que participou e mais uma vez o pessoal do Morro de São Bento. O Carvalho da Ponta da Praia sugere que os vereadores destinem 40% de seus vencimentos para as entidades. Seria bom, é um sonho, mas... Quem sabe um dia a gente chega lá, Carvalho. Obrigado a participação de todos. O painel regional fica por aqui. Voltamos amanhã às 10 horas da noite. Até lá.